Bom, nós temos que aprender a fazer registro interoclusal. Por quê? Porque a montagem do modelo inferior no articulador depende de registros oclusais. Tá? Depende de registros oclusais. E para montar o modelo inferior, nós vamos depender das características do meu paciente, né? Nós vamos depender das características do meu paciente. Então, olha, os registros oclusais para montagem do modelo inferior no articulador semiajustável podem ser realizadas das seguintes condições. Então, como eu planejei o trabalho do meu paciente, já fui lá, preparei, fiz provisório, depois moldei, depois obtive os meus modelos para trabalho com troquel removível, já articulei o modelo superior, agora eu vou articular o meu modelo inferior, então ele vai observar alguns requisitos necessários de registro oclusal. Então, dependendo da situação, eu vou fazer um determinado tipo de registro oclusal. Não vai ser o mesmo registro oclusal para todos os pacientes para articular, né? Para articular modelo inferior no asa, tá? Então eu tenho que observar a prótese que eu planejei, idealizei, que vai ser confeccionada para o meu paciente é uma prótese fixa unitária, é de um dente só, vai reabilitar apenas um dente. Não, a prótese fixa é unilateral, ela envolve dente preparado de um lado, da M arcada. Não, a minha prótese fixa é bilateral, ela envolve dente preparado do lado direito e do lado esquerdo, quer dizer, na M arcada direita e esquerda. Não, a prótese fixa minha, que eu planejei para o meu paciente, envolve dente preparado na arcada superior, na arcada inferior, do mesmo lado, tá? Do mesmo lado, ou eu estou fazendo uma reabilitação oclusal mais complexa que envolve todos os dentes do paciente, da arcada, envolve a arcada dentária do meu paciente, superior ou inferior, totalmente com todos os dentes preparados. Baseado nessas situações clínicas que vai envolver o meu paciente que eu estou reabilitando, eu vou fazer um tipo de registro oclusal. Então vamos observar. Se a minha prótese fixa é unitária, ela vai reabilitar apenas um dente da arcada do meu paciente e ele tem todos os outros dentes íntegros em estado de oclusão corretamente estabelecido, mantendo estabilidade oclusal, clinicamente falando, eu não preciso executar nenhum registro oclusal. Por quê? É só eu ir lá na boca do meu paciente, observar como ele fecha a boca, qual é a relação que existe de engrenamento entre os dentes antagônicos, e eu venho aqui, pego o modelo inferior, encaixo contra o superior que já foi articulado, prendo e monto o modelo inferior. Então esse é o caso mais simples que nós temos para se fazer registro ou para se fazer a articulação do modelo inferior no asa. Nesta situação, não preciso de registro interoclusal, mas a minha prótese é unitária, vai reabilitar apenas um dente, mas o paciente tem todos os outros dentes e apresenta estabilidade oclusal. Então é só transferir o modelo na mesma posição, prender e montar o modelo inferior no articulador semiajustável. Lembrando ainda que quando eu terminei de montar o modelo superior e está pronto, eu removo o arco facial, faço a inserção do pino guia incisal no ponto 0, centrado na mesa incisal. Isso me confere que o ramo inferior do articulador e o ramo superior estão paralelos entre si. Fiz isso,
Nesta situação, os ramos estão paralelos, porque o pino guia incisal no ponto zero, centrado na mesa incisal, me permitiu os ramos paralelos. É só acoplar o modelo inferior e pôr gesso e montar o modelo inferior no articulador. Agora, se a minha prótese fixa ela é múltipla e ela é unilateral, olha, ela envolve mais de um dente preparado e tem espaço protético, né? Ou que não tivesse espaço protético, mas que eu tenha, né, mais de um dente preparado, e nesse caso ela é do lado esquerdo, né, superior esquerda, então todos os dentes foram preparados, remanescentes. Então, desse lado, ó, eu não tenho estabilidade oclusal em posição aquela da boca do meu paciente. Então, eu preciso fazer um registro interoclusal. Eu tenho normalmente aquele modelo de estudo que eu usei lá na moldagem, né? Eu posso vir tirar aquela cera de alívio, lavar e tirar a cera, e vir aqui agora com uma resina vermelha, isolar o dente preparado, 1 milímetro aquém da gengiva, fazer um casquetezinho de resina de boa qualidade, uma Duralay ou uma Dentrilay, em todos os dentes preparados, espero tomar presa, removo. Quando o meu paciente, e eu tenho aqui, ó, 2 casquetes de resina de boa qualidade. Veja que esse casquete de resina tem uma uniformidade de 0,05 milímetros de espessura, e ele não atinge a linha de término do meu preparo, ele vai atingir apenas o corpo do preparo. Tá? Quando o meu paciente retorna para que eu faça a articulação dos modelos, eu vou lá na boca, removo a prótese temporária, limpo os dentes, e aqueles 2 casquetezinhos de resina eu venho e faço a inserção nos 2 dentes preparados. Bom, se você observar, esses casquetes de resina não pode tocar no antagonista. Precisa existir um espaço interoclusal livre, para que eles não estejam interferindo no fechamento cêntrico da mandíbula, tá? No fechamento da máxima intercuspidação habitual da mandíbula. Depois que eu conferi, ele encaixou perfeitamente no dente preparado e está livre, eu venho agora, acrescento mais um pouquinho de resina na superfície oclusal dos casquetes ou das moldeirinhas de resina vermelha, peço o meu paciente para fechar a boca em máxima intercuspidação, e eu tenho agora, espero tomar presa, a sua resina polimeriza, eu tenho o registro interoclusal da disposição espacial da mandíbula em relação à maxila, nessa superfície que eu não tinha quando o dente está preparado, estabilidade oclusal. Agora é só transferir para o articulador, ó. Vem isso aqui, eu transfiro para o articulador, encaixo o modelo, prendo e prendo o gesso. Dessa forma, eu fiz então a montagem do meu modelo inferior para trabalho no asa, tá? Quando a minha prótese fixa envolve, né, um segmento unilateral da arcada ou superior ou inferior, direita ou esquerda do meu paciente. Dessa forma, eu tenho as condições necessárias para articular meu modelo. Quando a minha prótese fixa é bilateral, olha, eu tenho dente preparado do lado esquerdo e dente preparado do lado direito, então ela não é mais unilateral, ó. Eu tenho aqui preparado desse lado e desse lado. Se eu pegar esse modelo e ocluir contra o superior, eu não tenho estabilidade oclusal, dando aquela mesma disposição espacial quando o paciente fecha a boca. Então eu vou lá e faço no meu modelo de estudo, não agora só 2, ó, para todos os dentes preparados, nesta situação, eu faço os meus casquetezinhos de resina, olha. Eu faço 2 para o lado direito, eu faço 2 para o lado esquerdo. Então eu tenho aqui, ó, 2 para o lado direito, 2 para o lado esquerdo. Quando o meu paciente retorna,
eu removo a prótese temporária, que é uma direita e uma esquerda, né? Encaixo, só que imediatamente eu não removo a prótese temporária esquerda e a prótese temporária do lado direito. Quando eu fui preparar os meus dentes, eu não preparei, não construí prótese temporária, devolvendo a função mastigatória, devolvendo a morfologia e devolvendo a estabilidade oclusal do meu paciente com a prótese temporária. Agora, o paciente chegou, eu vou lá, deixo permanecer a prótese temporária, né? O meu paciente chega, eu deixo permanecer a prótese temporária do lado direito, vou do lado esquerdo, removo a prótese temporária e faço a inserção das minhas moldeirinhas para o registro oclusal. Olha, os dois casquetes. Confiro no fechamento cêntrico, com a estabilidade que a prótese temporária está dando do outro lado, e se não está tocando, se tem espaço. Se tem espaço, acrescento agora a resina na oclusal dos casquetezinhos e peço, acrescento da mesma forma que na unilateral e peço o meu paciente para fechar. Olha, quando ele fecha, eu tenho a mandíbula na mesma posição espacial em relação à maxila, relacionado o registro desse lado, unilateralmente. Por quê? Porque a prótese temporária, olha lá, está mantendo a estabilidade oclusal. Agora, se eu já tenho o registro da disposição espacial dessa mandíbula com a maxila desse lado, agora eu posso remover essa prótese temporária. Removo essa prótese temporária porque o meu registro desse lado já me confere a estabilidade oclusal. Aí eu vou proceder da mesma forma do lado esquerdo, igual eu procedi do lado direito. Acrescento resina agora. Faço a inserção dos meus casquetezinhos de resina vermelha. Acrescento resina em cima, o paciente fecha e eu tenho registrado a disposição espacial desta mandíbula em relação à maxila, com registros oclusais bilaterais, do lado direito e do lado esquerdo. Quando eu termino, se tem alguma rebarba ou algum excesso, eu posso utilizar uma maxicute e cortar aqueles excessos em cima da resina que escoou quando mordeu, tá? Para não dificultar nenhuma relação de engrenamento quando eu for encaixar o modelo inferior contra o superior. Observei, está tudo certo, eu tenho os 4 registros, olha. Eu tenho registros oclusais bilaterais, esquerdos e direitos, que vai conferir para mim a articulação desse modelo inferior no articulador contra o superior, que já está articulado, na mesma disposição espacial que essa mandíbula apresenta em relação à maxila. Então eu coloco, prendo um modelo contra o outro, coloco o gesso e eu tenho meu modelo articulado, né? Meu modelo inferior articulado contra o modelo superior no asa. Tá? Outra situação, prótese fixa superior e inferior do mesmo lado. Olha, eu tenho o dente preparado desse lado superior direito e tenho o dente preparado desse lado inferior direito. Veja, esse dente está preparado, esse não foi preparado, esse foi preparado, esse foi preparado. Então aqui, quando o paciente fecha, olha, eu tenho um espaço, que é o espaço necessário para a confecção da prótese. Então eu não tenho estabilidade oclusal. Então eu preciso, nessa situação, fazer um registro interoclusal que me dê estabilidade de posição para articular o modelo inferior no asa.
Olha, se superior, esse dente não foi preparado e ele tem uma relação com esse preparado, mas não está tocando, porque eu tenho o espaço da prótese que vai ser confeccionada sobre esse. Esse não tem nenhuma articulação, não tem nenhum antagonista. Esse preparado relaciona-se com esse preparado. Então, o paciente foi embora quando eu terminei a prótese temporária, né? Ou quando eu fiz a minha moldagem, eu tive os meus modelos para trabalho. Também no modelo para trabalho eu posso construir, olha, nesta situação eu construo um casquetezinho de resina no pré-superior, um no pré-inferior e um no molar inferior. Nesse não adianta e nem resolve eu construir um casquete, porque não tem antagonista. Então não justifica eu fazer um casquetezinho para esse dente. Tá? Esses 3 casquetezinhos, depois de registrado, já vai conferir a estabilidade oclusal. Quando o paciente vem, eu insiro os 3 casquetezinhos na boca e vou observar, ó, aqui tem espaço contra o antagonista e entre os dois tem espaço, né, porque tinha espaço entre o dente preparado superior e inferior para construir as 2 próteses, superior e inferior. Se nós observarmos agora, eu acrescento resina na oclusal desse, acrescento resina na oclusal de um, e na boca, esse casquetezinho está promovendo um registro com esse dente não preparado. Como esse está preparado e esse está preparado, existe um espaço entre eles, esse espaço é preenchido com resina e essa resina une, preste atenção, essa resina une esse casquetezinho de registro com esse casquete de registro inferior em posição. E depois de polimerizada a resina, ele passa a ser uma peça única, rígida. Tá? Resina tomou presa, nós temos registrado.